Saudações policiais a todos os telespectadores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do espaço informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Concernente aos dados que deram entrada em diversos comandos, a Polícia Nacional registrou ao longo desta semana 90 casos criminais, tendo redução significativa de 13 casos criminais face comparação com a semana transata. Relativamente aos crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou 59 casos criminais, tendo aumento de 2 casos. Destaque para crimes de ofensas corporais, onde a Polícia Nacional registrou 10 casos criminais, tendo redução de 7 casos. Crimes de ameaça à Polícia Nacional registrou 15 casos criminais, tendo assim aumento de 8 casos, e crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional, ao longo desta semana, registrou 13 casos criminais, tendo assim aumento de 5 casos. Portanto, fazendo uma comparação entre vários comandos, concernente aos crimes contra a pessoa, portanto, para esta tipologia criminal, a Polícia Nacional registrou 11 casos criminais no Comando Distrital de Água Grande, 15 casos no Comando Distrital de Mesoche, 6 casos para Cantagalo, 11 casos para o Comando Distrital de Lobata, 3 casos para Cauê, 5 casos para os comandos, portanto, distritais de Lembá e o Comando da Região Autónoma de Príncipe, e 3 casos para a Unidade da Polícia Aeroportuária. Concernente aos crimes contra patrimônio, ao longo desta semana, a Polícia Nacional registrou 28 casos criminais, tendo redução significativa de 16 casos comparativamente com a semana transata. Destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional registrou 11 casos criminais, tendo assim redução de 9 casos. Crimes de dano, a Polícia Nacional registrou durante esta semana 3 casos criminais, tendo assim redução de 1 caso. Concernente à comparação dos casos para esta tipologia criminal, crimes contra patrimônio, a Polícia Nacional registrou, portanto, 7 casos nos comandos distritais de Água Grande e Mesoche, 2 casos para Lobata, 1 para Cauê, 5 para o Comando Distrital de Lembá, 4 para o Comando da Região Autónoma do Príncipe e 2 para a Unidade da Polícia Aeroportuária. Concernente aos crimes contra a ordem e tranquilidade pública, ao longo desta semana a Polícia Nacional registrou 3 casos criminais, tendo assim aumento de 1 caso. A nível de detenção, a Polícia Nacional, ao longo desta semana, efetuou 17 detenções, que manteve-se de igual à semana transata. Destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional efetuou 7 detenções, tendo assim aumento de 1 caso. Concernente à segurança rodoviária, a Polícia Nacional registrou 4 casos de acidente de viação, tendo assim redução de 4 casos. Acidente de colisão foram registrados 2 casos, tendo redução de 3 casos. Acidente isolado foram registrados 2 casos e aumentou 1 caso. Portanto, desses casos registrados pela Polícia Nacional concernente a acidente de viação, como consequência desses casos, a Polícia Nacional registrou uma vítima mortal, 2 casos de ferimentos graves, 1 caso de ferimento ligeiro e 5 casos de danos materiais. Portanto, a Polícia Nacional destaca 2 casos de acidente de colisão registrado ao longo desta semana, 1 caso de acidente isolado de uma motorizada na localidade de Desejada, que a motorizada despistou e embateu atrás de um caminhão, portanto, causando assim graves ferimentos e lesões até a fratura. Portanto, o mototaxista jovem de 22 anos de idade teve graves ferimentos e o ocupante, portanto, de 24 anos de idade teve fratura na perna. Portanto, ambos os intervenientes no acidente, portanto, encontram-se, portanto, num hospital.
A nível criminal, situações que deram entrada em diversos comandos, portanto, ocorrências criminais, a Polícia Nacional registrou um caso de briga entre casal na região autónoma de Príncipe, portanto, na localidade, concretamente de Brigada, onde, portanto, o jovem marido de 29 anos de idade foi agredido com faca por sua esposa, jovem, portanto, de 21 anos de idade, que causou graves ferimentos e lesões ao longo do corpo. Desta situação, o jovem de 29 anos de idade, marido, foi socorrido ao hospital da região autónoma do Príncipe e, portanto, a agressora, jovem de 21 anos de idade, que é a esposa, foi detida pela Polícia Distrital, ou seja, a Polícia da região autónoma do Príncipe, para devidos efeitos. A Polícia Nacional também registrou um caso de violência doméstica, portanto, onde o casal entrou em contenda e a esposa jovem de 34 anos de idade, portanto, na localidade de Cruz Mami, com recurso a um machi, agrediu assim o seu marido, jovem de 29 anos de idade, que causou lesões e ferimentos ao longo do corpo. O marido foi socorrido ao hospital e a esposa foi detida pela polícia. A Polícia Nacional registrou um caso de ofensas corporais na localidade de Obosa Quente, distrito de Mesós, portanto, jovem de 34 anos de idade, com recurso ao machi, no quintal do familiar, começou a causar pânico e agredir os elementos naquele quintal. Portanto, desta situação, o familiar revoltou e agrediu o mesmo, causando lesões, ferimentos e fratura na perna do jovem. Portanto, desta situação, o mesmo foi socorrido ao hospital. Outra situação que a Polícia Nacional também registrou é um caso de homicídio na localidade de Plancas I, distrito de Lobata, onde, portanto, um senhor de 60 anos de idade foi assim agredido com golpe de faca que causou o seu falecimento. O agressor, o senhor de 76 anos de idade, foi detido pela polícia e encaminhado ao PJ. Portanto, desta situação, a Polícia Nacional salienta mais uma situação de ofensas corporais que, portanto, a vítima perde assim a vida. A Polícia Nacional aproveita para endereçar aos familiares, portanto, do malogrado, sinceros sentimentos de pesar. A Polícia Nacional também registrou um corpo sem vida na localidade de Potopotó, tratando assim de um senhor de 54 anos de idade. A Polícia Nacional aproveita para, portanto, endereçar sentimentos de pesar a toda a família enlutada. São essas algumas das informações registradas pela polícia ao longo desta semana. Obrigado e voltamos na próxima sessão.